Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero estar compartilhando a palavra de Deus com meus irmãos em João 3,16. É um livro que muitos conhecem e é uma palavra conhecida por todos, né? Muitos leem aqui e pregam a respeito desse versículo. Vamos estar lendo aí o versículo 16 até o 19, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Então nós vamos meditar um pouco em cima desses versículos, desses versículos, vamos tirar uma experiência para nós de vida aqui sobre esses versículos. Amém? É muito bom a gente poder ter a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus e meditando nela. E é o que eu estou fazendo agora e quero compartilhar com você que está aí do outro lado da telinha. Amém? Então vamos lá. Esse texto é muito bom, muito interessante, porque ele mostra um momento de salvação, uma verdade que você tem que aprender nesses textos, porque o ser humano, ele nasce perdido. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram destituídos. Ou seja, o ser humano se afastou do Senhor e entrou por caminhos de depravação. Lá no Éden, houve a separação do homem com Deus, para com Deus. E a terra ficou depravada. E quando o homem está perdido, o mundo se perdeu. Então vem alguém, e pelo homem entrou o pecado, e pelo homem também entrou a salvação. Todos nós que aqui nos encontramos, nascemos debaixo de uma condenação, meu irmão. Eu e você, como todo mundo, nasceu debaixo de uma condenação. Condenação essa gerada pelo pecado. E essa condenação é de morte, é condenação de separação eterna de Deus. E por esta razão, esse texto é tão profundo e revelador no nosso coração, porque Deus, querendo salvar cada um de nós, se faz carne e se habita entre nós, como diz o livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E vemos a sua luz, a luz como Filho unigênito. Jesus não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. O que Jesus veio fazer foi salvar o ser humano dessa condenação gerada pelo pecado. O que Jesus veio fazer é estender a mão para aqueles que estão se perdendo e está condenado. Agora a pergunta é: nós temos estendido a mão para receber a salvação de Cristo? E o mais interessante nesse texto, presta atenção, que diz que a condenação do homem é esta: Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo,
Jesus é a luz. Mas, nesta vida de Cristo, os homens, nós, de forma generalizada, né, amamos mais as trevas do que a luz. Essa é a verdade. A luz veio ao mundo. E a condenação é esta, que a luz veio, a salvação veio, mas os homens amaram mais a perdição do que a salvação. Amaram mais o mundo do que Cristo. Amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais a condenação do que a salvação. E o mundo que agora Jesus está para salvar, ainda hoje, as pessoas que Jesus veio salvar não estão aceitando essa salvação. E aqui eu quero fazer uma distinção entre luz e trevas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Só existe dois caminhos. Dois. Mateus 7,3 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Palavra de Cristo. Entra pela porta estreita, trilha o caminho estreito, porque o largo leva à perdição, porque a porta larga leva à perdição. E muitos são os que entram pela porta larga. Muitos são os que trilham o caminho largo. Eu quero te dizer que a porta da salvação continua sendo estreita. Eu quero dizer que a porta da salvação ainda continua sendo estreito. O caminho continua sendo estreito. Por mais que exista pastores por aí pregando o evangelho adiptado, uma geração perversa e corrupta. Eu quero dizer que ainda existe essa porta estreita te esperando, para que você passe por ela e alcance a salvação. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu sei que está muito calor, mas eu quero que você mantenha seu foco. Pouquíssimas pessoas querem abandonar o mundo, porque a Bíblia diz que as suas obras são más. E é interessante notar que as pessoas não querem abandonar o mundo para seguir Cristo. Jesus diz: aquele que quer me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, o evangelho de salvação é um evangelho de renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa própria vontade e abandonar o mundo. E aqui eu quero entrar em algumas coisas que muitas vezes nos impede de seguir a Cristo, que muitas vezes nos impede de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Poucos têm escolhido a Cristo, porque estão emaranhados com o mundo, abraçados e amando o mundo, amando mais o mundo que a Cristo. Como nós deparamos em 1 João capítulo 15, no capítulo 2, no verso 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, e nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Por que muitos não querem largar o mundo? Porque o mundo é prazeroso. Por que muitos não querem seguir a Cristo? Porque não quer abandonar o mundo. Não quer sair desse sistema. Pastor, mas como? Como eu vou abandonar o mundo? Jesus falou, né? Não peça, implorando a Deus, eu peço, não tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós precisamos ser um Daniel, irmãos, numa Babilônia.
Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Daniel estava na Babilônia, mas não foi corrompido pelo sistema de Babilônia. Você está no mundo, mas é Cristo que tem que estar em você. Nós estamos no mundo, mas é Cristo que tem que estar em nós. É Cristo Jesus que tem que estar, como diz o apóstolo Paulo. Eu sou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem ter uma vida dupla. Escuta isso. Muitos cristãos querem ter uma vida dupla. Uma no mundo, uma na igreja. Uma no mundo e outra com Cristo. Ou você entra pelo caminho da salvação, meu irmão, ou você entra pelo caminho da perdição. Não existe terceira opção. Não adianta ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você é salvo ou você é perdido. Não existe a terceira via. Não existe o terceiro caminho. Não adianta eu querer seguir a Cristo com o meu coração no mundo. E o que tem acontecido é que muitos cristãos entreguem a vida a Cristo, eles ainda querem viver no mundo. Eles ainda são crentes mundâneos. Diga-se de passagem que hoje nós vivemos a era das igrejas mundanas. É triste. Eles não querem abandonar. São como o povo de Israel. Escuta isso aqui para você entender, irmão. O que Deus quer falar contigo? O povo de Israel é escravo no Egito. Deus levanta Moisés. Deus lança as pragas no Egito. Manifesta seu poder no Egito para resgatar esse povo da servidão, da escravidão, da miséria. E quando Deus tira eles daquele ambiente, aquele povo ainda deseja voltar para o Egito. Porque Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa é a diferença. Tem muitos crentes que dizem servir a Cristo, que até saiu do mundo, mas o mundo está impregnado no coração deles. E por que isso? Porque quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, escuta isso aqui para você entender. Ele usou as pragas, ele usou o seu poder, mas para tirar o Egito do coração do povo, ele usou a palavra. A igreja que não prega a palavra, o pastor que não pega a palavra, a pessoa que não usa a palavra, o mundo estará sempre no seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade de quê? Do sofisma, das paixões desse mundo. Aleluia! É isso que essa palavra vai fazer conosco. Tem muita gente que tem dificuldade de abandonar o mundo, irmão, de abandonar o mundo para seguir o Cristo. Tem muitos negócios no mundo, tem muitas correntes. Essa é a verdade. Pastor, como que pode ser isso, sair do mundo e o mundo ainda permanecer em mim? É como alguém, escuta isso aqui, deixa eu ilustrar para você entender. Imagine que você está numa lama. Imagine que você está numa lama e você precisa ser salvo dessa lama. Jesus vem e te tira da lama. Mas você não sai de lá limpo, sai? Você precisa se lavar para a lama sair de você. Primeiro Deus nos tira do mundo. Depois Deus tira o mundo de nós. Primeiro Deus tira o homem da lama. Depois tira a lama do homem. Se é que você está me entendendo. A grande questão é que muitos saíram do mundo. Muitos saíram da lama. Mas a lama ainda está nele. O mundo ainda está nele. É por esta razão que muitas pessoas, embora digam, a servir Deus, ainda não foi concretizada a sua salvação. Ainda não foi conscientizado assim, um processo de salvação. O processo de salvação do homem é Jesus tirar ele do mundo e depois a palavra tirar o mundo dele. Aleluia. Então é isso. Deus nos tira do mundo e depois a palavra vai nos limpando. Mas para isso vocês têm que estar dentro dessa palavra para que ela possa te limpar e você possa estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que ela limpa. Aleluia. Tem muita gente com coração mundano. Tem muitos crentes com coração mundano. Tem muitas pessoas que não estão servindo a Cristo porque o coração está no mundo, o mundo está nele.
É diferente, nós temos que ler aquilo que Jesus disse: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Jesus olha para o povo, em João 15, capítulo 15, diz: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, é via de mão dupla, relacionamento com Deus. Salvação, queridos, salvação é dizer eu estou salvo. Salvação é dizer Cristo me salvou. Salvação é quando nós nos tornamos parecidos com Cristo em um mundo perverso, cruel e totalmente depravado. Quando que é que eu não estou no mundo e quando é que o mundo está em mim? Quando eu estou parecido com Cristo, de modo que todo mundo olhe para mim e diz: esse homem é diferente, esta mulher é diferente, há uma luz nele, há uma luz nela, há uma glória nele, uma glória nela, porque Jesus é a luz. E essa luz tem que refletir em nós a glória de Deus. Romanos fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz: não sedes conformado com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, não tome a forma desse mundo, não amoldeis os padrões desse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando eu passo a ter entendimento da salvação, a coisa do mundo mais não brilha nos meus olhos. E acontece que muitas pessoas, por estar tão envolvidas no mundo, não consegue levantar a mão para Cristo e dizer: eu te aceito, eu entrego a minha vida, a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha salvação. Muitos não conseguem, as pessoas são mundâneas e não aceitam a Cristo. É essa a condenação, é que todos os dias, escuta isso, Jesus é trocado pelo mundo. E a condenação é essa, que a luz veio para as pessoas, mas as pessoas preferiram as trevas do que a luz. Você tem escolhido o mundo, as trevas, ou tem escolhido a luz? Então Jesus é rejeitado por causa desse mundo tão perverso. E nós podemos entender, se nós queremos salvação, não há outro nome que é dado pelo qual devemos ser salvos: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. É lindo. Quando nós olhamos para Gálatas 6,14, o Paulo diz isso: mas longe de mim vem me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escuta o que esse homem fala: pela qual o mundo está crucificado a mim. Longe de mim gloriava. O apóstolo Paulo dizia: longe de mim se gloriar de alguma coisa, a não ser na cruz de Jesus. Por esta cruz eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ele está dizendo: eu não tenho nada a ver com o mundo, e o mundo não tem nada a ver comigo. Não existe nada em comum entre eu e ele. Eu morri para o mundo, para viver para Cristo, e por isso o mundo não mais interessa a mim. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, como eu posso viver no mundo? Não é sobre viver no mundo, é sobre o mundo viver em você. É sobre as passões da carne viver em você, a ponto de você não seguir a Cristo. Da coisa dessas vidas, dos apegos das coisas terrenas, como foi o caso do jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para a vida eterna? O que eu devo fazer para que seja? Jesus disse: segue meus mandamentos. É simples. Tudo isso, tem seguido. A cidade não me falta. Falta apenas uma coisa: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois tu vens e me segue. E a Bíblia diz que o coração dele se entristeceu,
porque ele possuía muitas propriedades. Jesus disse: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento. Jesus não está condenando todos, ele está condenando a avareza e o coração nas coisas dessa vida. É isso que Jesus está condenando, entrar no reino de Deus. Nós olhamos também aquele homem fazendeiro que estava com a sua fazenda, produzimos em larga escala, e aquele homem preocupado com tantas coisas desse mundo, ele disse: eu vou construir grande celeiro. E a voz de Deus bradou: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Nós vivemos num mundo tão envolvido nas coisas, de modo, irmãos, que nós estamos perdendo a salvação. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que o Jesus seja o centro da sua vida, que Jesus seja o centro da sua casa, que nada nesse mundo roube o lugar de Deus no seu coração. Aleluia. Nada venha roubar essa paz no seu coração. Aleluia. E nós podemos ver que João capítulo 15 e 19 diz, João 15, 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Jesus está dizendo que ele nos escolheu do mundo. Quando eu digo mundo, estou dizendo de toda essa depravação, de todos esses padrões do mundo, muitas vezes é impregnada em nosso coração, de sempre buscar o ter, e nós nos esquecemos de ser. Tem muita gente que está buscando ter, mas não está buscando ser, e o ser de Cristo. É por essa razão por muitos não querem seguir a Cristo, porque pensa duas vezes naquilo que tem que abandonar. Quando nós olhamos Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne. Escuta isso aqui que é muito profundo. Nos quais em outro tempo todos nós andávamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, e como os outros também. Aqueles que vivem na concupiscência do desejo da carne, fazendo aquilo que bem quer, está condenado com o mundo, porque rejeitaram a cruz de Cristo, rejeitaram a salvação que chegou, e mais uma vez estão crucificando a Cristo para si mesmo. Nós precisamos entender que a salvação está às portas. Nós estamos com a geração de Noé, cheirando mal as narinas de Deus, e Deus prepara uma arca para a salvação, e quem sabe muitos diziam para Noé: quieta com isso, deixa isso quieto, esse não é doido, eu vou largar o mundo nada, eu vou deixar minhas curtições nada, eu vou deixar minhas alegrias nada, eu tenho muita coisa para resolver, para ficar perdendo tempo com arca, para ficar perdendo tempo com igreja. Mas eu quero te dizer, um dia a igreja vai subir, aleluia. Um dia a igreja será recolhida ao céu. Aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida, que estavam no mundo, mas o mundo não está nele, não pertence ao mundo, aleluia. É isso. Tiago capítulo 4, verso 14 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que tiver ser amigo de Deus, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer algo a você. Deus não tem nada a ver com esse mundo. O mundo estava perdido, as pessoas estavam perdidas. Jesus veio para salvar aqueles que querem, aqueles que creem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, ele não diz será condenado, já está condenado. Conta-se uma história, eu gosto de ilustrar para você entender, que lá na era romana, um jovem foi condenado à morte. Presta atenção para você entender. Ele cometeu uns delitos e ele foi condenado à morte. E morte de enforcamento. Ele foi condenado por algo que ele fez lá e ele seria enforcado, né? E morte de enforcamento. E aí a população clamou para que aquele jovem não fosse enforcado. Escuta. E então aquele rei se vestiu de pastor, colocou uma Bíblia debaixo do braço, colocou um papel que era a sua carta de alforria, entrou ali naquela prisão e disse: meu jovem, disfarçou-se e disse: meu jovem, eu vim te ver. Mas ele disse: eu não quero ver ninguém, mas eu tenho algo bom para você, sai daqui que eu não quero saber nada disso. Moço, que eu tenho para você é muito importante para a sua vida, vai salvar a sua vida, eu não quero saber de nada. E aquele homem saiu do cárcere. O rei saiu e disse: você é um trouxa. Aquele homem não era um pastor, ele era o rei. E dentro da Bíblia estava a sua carta de alforria, a sua carta de liberdade. E na hora que foi enforcar aquele jovem, foi dada a ele as últimas palavras. Ele disse: eu quero declarar algo nesta tarde, nesse dia. Hoje estou sendo condenado e daqui a pouco vou morrer. Mas eu não vou ser condenado pelo pecado que eu cometi, pelo crime que eu cometi. Eu serei condenado pelo perdão que eu rejeitei, por causa da carta de liberdade que eu exclusei, que eu recusei. E assim acontece conosco. O ser humano não será condenado pelo seu pecado, porque todo ser humano está na terra tem pecado. O ser humano vai ser condenado por causa da rejeição da graça. Vai ser condenado porque rejeitou o perdão de Deus. Em outras palavras, para ilustrar, Jesus disse: eu vim para te salvar, você que não quis. Eu estendi a mão para você todos os dias. Foi você que preferiu o mundo. E ao invés de você escolher quem pudesse te salvar, você preferiu ficar no mundo de condenação. Meu irmão, o evangelho é renúncia. A salvação é renúncia. Talvez você esteja envolvido demais com esse mundo a ponto de não perceber o Salvador todos os dias te oferecendo salvação. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em mim descanso para as vossas almas. Você não encontra salvação nem em outro nome, senão no nome de Jesus. Você não encontra descanso para sua alma, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. É sobre esse Cristo que eu prego para você. Irmão, quero te dizer uma coisa: não tem como viver uma vida dupla. É necessário você abandonar o pecado e se arrepender. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. A luz veio ao mundo, mas o mundo, as pessoas continuam amando mais o mundo, as trevas, escolhendo mais as trevas. E a geração de crentes que tem hoje continua com o mundo no coração. As mais diversas e pastores nos dias atuais continuam fazendo que o mundo prevalece no coração das pessoas, de modo que Cristo não é uma realidade na vida das pessoas. É triste. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 15, 16, diz assim:
para que sejais, escute isso aqui, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração. Olha aqui, eu e você devemos ser filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração corrompida e perversa. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e trabalhado em vão. Um salvo é alguém que está no mundo, mas o mundo não está nele. Um salvo é alguém que está muitas vezes, no lamaçal, mas a lama não suja ele. Ele é irrepreensível, sincero, ele é filho de Deus, inculpável, mesmo em meio a geração tão corrompida, caída, ele é diferente. Aleluia. Como diz a palavra, vivereis a diferença entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. Você pode estar hoje brincando com a eternidade. Você pode hoje estar deixando para amanhã aquilo que é urgente, que é a salvação. É por isso que a palavra de Deus diz: é hoje, ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Que o mundo não domine o nosso coração e nem a nossa mente. Que nós, embora estejamos no mundo, jamais vamos ser dele. Que nós, embora estejamos no mundo, jamais vemos ter o mundo em nós. Porque, como diz o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim. E este amor de Deus, mencionado em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Ela veio para todos, mas nem todos serão salvos. Aleluia. Porque muitos estão preferindo o mundo do que a Cristo. Muitos estão preferindo as trevas do que a luz. Mas o amor de Deus não faz exceção de pessoas. O preço que foi pago por você que está sentado aí, foi pago por mim. Mas que nós não venhamos a rejeitar essa salvação e que viemos viver para Cristo todos os dias. Que nós venhamos morrer para o mundo e viver para Cristo. O que está te impedindo de seguir a Cristo? O que está te impedindo para levantar a mão para Cristo e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti? O que está te impedindo de ser um Zaqueu que estava todo emaranhado no mundo, mas ele desejou conhecer a Cristo e se expõe no meio da multidão? Eu preciso conhecer a Cristo. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele se desapega de tudo que há no mundo, de modo que Jesus olha para ele e diz: hoje chegou salvação a esta casa. Aleluia. Hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio nos resgatar. Se você quiser ser resgatado por Ele, faça com Ele uma aliança nessa noite. Faça com Ele uma plena comunhão. Faça com Ele uma aliança. Entrega a sua vida ao Senhor. E ao invés de encolher as trevas, o mundo,
o mundo, escolha Cristo. Talvez o mundo tenha brilhado o seu voto e deixado feliz que o diabo te ofereceu. Todos os reinos do mundo. Levou Jesus lá no alto. Todos os reinos do mundo são teus. E tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque somente o Senhor, seu Deus, adorará. E somente a Ele prestará culto. Aleluia. Nós precisamos ter uma aliança com Jesus. Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo e que o mundo não predomine em nossos corações. E é interessante o quanto o ser humano não consegue enxergar o estado de perdição. Porque se nós enxergássemos o nosso estado de perdição e os nossos pecados e a lama podre do mundo que está impregnada em nós diríamos: Senhor, tenha misericórdia de mim e lava-me do meu pecado e da minha sujeira. Por que as pessoas não conseguem enxergar? Porque elas estão em trevas, e as trevas tudo impede de ser visto. Mas quando nós recebemos a luz de Cristo, então enxergamos em nós o nosso pecado. Lembra de Isaías? No ano que morreu, assentado sobre um trono, né? E se eu sei que ele encheu o templo, os umbrais da porta se moveram, e viu serafins sobre ele. Cada uma tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam, e cantavam e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quando eu contemplo aquela tua glória, ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, né? No meio de um povo de lábios impuros, mas eu quero estar, né, no meio daqueles que servem ao Senhor. É porque muitas vezes sofremos que não conseguimos enxergar a própria perdição. Estamos num mundo perverso, cheio de corrupção, um mundo contaminado, cheio de lama, cheio de pecado, aonde o Deus entregou ao homem, né, as paixões espremidas dos seus corações. E é necessário a gente levantar: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, porque eu preciso do Senhor. Ninguém pode se salvar, mas existe alguém que morreu na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus para nos salvar. Ele está dizendo: vinde a mim, todos, e eu vos salvarei. É sobre salvação, irmão. É sobre vida com Cristo. É sobre não estar com o coração amaranhado com essas coisas do mundo. É sobre abandonar o mundo e viver para Cristo. É sobre morrer para o mundo e viver para Cristo. É sobre estar crucificado literalmente para esse mundo. Como diz o apóstolo Paulo: você quer viver para Cristo? Ou você quer viver para o mundo? Pastor, quer dizer que eu tenho que abandonar tudo? Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é deplorável, tudo aquilo que é depravado, tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus tem que ser abandonado. Viver a vida de obediência à palavra, viver a vida de renúncia. Quem quer renunciar, né? Ninguém quer renunciar por Cristo. Nós queremos viver a nossa vontade. Mas se alguém quer seguir Cristo, deve negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo. Recebe esta palavra no teu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém?